Juremeiro Leandro, podem haver dois mestres no mesmo tempo, no mesmo terreiro, pode haver dois Sibambas, dois Zé Pilintras, dois Zé da Virada, dois fulano ou cicrano, pode ou não pode? Bom, vamos lá, dizendo que eu não sou o dono da verdade, mas eu posso sim falar sobre o assunto, porque dentro de minha casa pode não só haver dois, mas pode três, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, 1 milhão, sem problema algum. Sabe por quê? Porque o espírito, ele não é onipresente, ele não está em todas as partes ao mesmo tempo. Ele não é onipresente. Isso quer dizer que ele não tem como ele estar aqui e ele está no terreiro do irmãozinho que está tendo toque também, está tendo uma festa, como também não pode estar lá na outra região. Ele não pode estar aqui no Rio Grande do Norte, depois estar lá no Sul, né? Está em São Paulo, depois está em Brasília, depois está... Ele não tem como estar ao mesmo tempo em todos esses lugares. Então, por que é que isso acontece? Né? Porque quando eu estou batendo macumba aqui, tem Zé Pilintra, mas meu irmão também está batendo macumba, lá tem Zé Pilintra também. Eles podem até carregar o mesmo apelido, mas não o mesmo nome de batismo. Não existem duas pessoas com o mesmo nome de batismo. Pode até ter, né? Pode até ter, mas não existem duas pessoas com a mesma história de vida. Assim como não existem hoje dois espíritos com a mesma história de vida. Não tem como, nem quando você é gêmeo, né? Você consegue ter a mesma história de vida do seu irmão gêmeo, porque ele vai viver a dele, você vai viver a sua, né? Então, esse apelido que os espíritos trazem, eles trazem em prol de alguém, né? Então a gente pode dizer que sim, existiu o primeiro a trazer esse apelido. Vou dar um exemplo, como existiu o primeiro homem chamado de Zé Pilintra, que ganhou esse apelido de Zé Pilintra, mas ele tem o nome dele de batismo, que eu não vou entrar aqui em questão, porque uns dizem que é José Guiar dos Anjos, outros dizem que é José Gomes da Silva, e por aí vai, e ninguém sabe, só quem sabe são eles. Porque ninguém é dono da verdade absoluta. Então, assim, eu acredito sim que existiu o primeiro, né? Só que com o passar do tempo, esse primeiro se foi, morreu, passou a incorporar em outro médium, e aquele outro médium morreu e passou a incorporar em outro, e por aí vai se criando vários que trabalham trazendo, levantando aquela bandeira, aquele nome do primeiro. Mas cada um desses espíritos tem sua história de vida diferente, tem lá o seu nome de batismo diferente, pode até não ter, mas a história de vida são espíritos diferentes, foram em vida pessoas diferentes. Então, assim, pode ter 1 milhão no mesmo lugar ao mesmo tempo, desde que não seja o mesmo. Quando eu digo mesmo, eu não digo em relação ao nome, o apelido. Eu falo em relação ao nome de batismo, com histórias idênticas, não tem como. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acredito, isso é coisa minha, que se num terreiro já tem um Zé Pilintra, por que outro viria? O outro não iria respeitar o espaço daquele ali que está trabalhando em prol daquela bandeira, levantando aquele nome, né? Então eu acredito que o outro talvez respeitasse o espaço daquele, mas isso não quer dizer que ele não pudesse vir. Se ele quisesse e fosse preciso ele vir, ele viria, né? É óbvio que não vai ter 100, não vai ter 1 milhão ao mesmo tempo. Isso aí eu estou só dizendo que eu quero dizer que não há problema. Se tem 2 Zé Pilintras, se tem 2 Sibamba. Agora vamos ver se a história daquele que está ali em terra é igual, é idêntica àquele outro. Porque se for o mesmo, aí não tem como, eu desacredito. Um está mentindo, o outro está falando a verdade. Mas se um nasceu em Maceió, né, e passou sua vida por Pernambuco, e de repente o outro foi lá do Rio de Janeiro, né, e viveu em outro lugar, qual o problema? São iguais? Não são. Apenas levantam a mesma bandeira daquele primeiro que um dia existiu. É mais ou menos isso.
eu estou tentando resumir porque eu já falei sobre o assunto do porquê que existem tantos Zé Pilintras, do porquê que existem tantos Cibambas, tantos Zé da Virada, tantos espíritos trazendo esse mesmo apelido. Eu já fiz um vídeo falando sobre, eu não vou mais entrar em detalhes. Dá uma pesquisadinha aí. Mas falando dessa questão, é isso. Então, poder pode. Agora sim, veja só. Na casa, no terreiro, quem manda são os guias espirituais, que são donos daquele ambiente. Consequentemente, o dirigente. Então, se o dirigente impõe uma regra que não pode, aí vai de você respeitá-la ou não, se você quiser continuar naquele ambiente. Se não quer continuar, procura um outro espaço que aceite. Então, assim, na minha casa, que é aqui a casa do Caboclo Pena Branca, né, se tiver um Zé Pilintra e baixa outro, sem problema, vai trabalhar da mesma maneira. Mas se na casa do irmãozinho lá ele não aceita, beleza, parabéns para ele, e é isso, vai estar lá quem quer. Né? Mas assim, respondendo a pergunta, em minha opinião, pode ter 2, 3, 10, 20, 30, 1 milhão, enfim, quantos quiserem, desde que não sejam o mesmo, porque espírito não é onipresente, eu acho que é até assim, acho que é esse termo que usa, que é quando onipresente é aquele que está em todas as partes, consegue estar em todas as partes do mundo ao mesmo tempo, basta ele querer. E eu acredito que nenhum espírito é onipresente, né? Então, é isso, essa é a minha opinião.